Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Há um ano entrou em vigor uma nova lei que determinou prazos para cada etapa dos processos de adoção, de forma que eles possam ser mais rápidos. A ideia era facilitar a formação das famílias. O Brasil tem hoje mais do que o dobro, muito mais de pessoas que querem adotar do que de crianças e jovens aptos à adoção. Mas o que poderia ser sempre um final feliz esbarra em processos lentos e falta de informação. O Câmara Debate da Rádio TV Câmara vai conversar sobre essa situação com o autor da proposta de agilização da adoção, deputado Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco, e Flávia Moraes, do PDT de Goiás, relatora da CPI do tráfico de pessoas e autora de propostas que dizem respeito também à adoção. Deputado Augusto, um ano de entrada em vigor da sua proposta, entrou em 23 de novembro. Os juízes dizem que a justiça não tem como cumprir os prazos que o senhor estabeleceu. Eu queria saber se os prazos são muito estritos. Como é que o senhor avalia essa argumentação? Na verdade, os números não dizem isso. Não é? Nós temos aqui números que são impactantes. Você pega, por exemplo, entre 10 anos, entre 2009 e 2018, no final de 2019, você tem 6.600 crianças que foram adotadas. E agora, nesse prazo de 2 anos, você já tem 4.000 crianças adotadas. Estados feitos, por exemplo, Brasília, Distrito Federal, aqui já está se organizando em varas que têm aumentado substancialmente. O meu estado, Pernambuco, reduziu substancialmente as crianças em abrigos, exatamente de ter dado uma acelerada. Não há de convir, diante de um país que a gente vê, que tem um dos judiciários mais abarrotados de gente, me dizer que tem falta de pessoal é realmente uma coisa que precisa ser estudada. Eu acho que precisa, sim, se diminuir esses prazos de férias do judiciário para que se tenha mais tempo para trabalhar mais em prol do que a população precisa. Não acredito, eu não consigo aceitar e dizer que é falta de pessoal. A gente apenas colocou prazos para que sejam cumpridos. E esses prazos é natural que sempre quando se coloca prazo, e aí nós já sabíamos desde o início, vai se ter reações, exatamente porque vai se exigir um pouco mais de trabalho em prol de uma causa muito justa. Então, os números que o Brasil apresenta para o mundo todo, do número de servidores no judiciário, não dá para engolir essa de dizer que falta gente para cumprir prazo. Deputada Flávia, como é que a senhora vê essa questão? Tem gente que espera, assim, a criança já mora com os futuros pais, né? Já são pais na vida real, né? Porque a vida não espera o nome no papel, né? E leva 2 anos para ser declarada a guarda definitiva, para ser declarada a filiação. Como é que a senhora vê essa lentidão que tem os processos de adoção? Eu louvo muito a iniciativa do deputado Augusto Coutinho, porque, na verdade, esse é um grande entrave. Nós sabemos que é preciso mudar essa realidade da adoção no nosso país, né? É uma dificuldade muito grande processual e eu acredito que essas reclamações que vêm são reclamações de ajuste. Isso aí vai ser ajustado, eles vão cumprir, né? Cumpra-se, né? Mas a gente sabe que não é só a questão dos processos, né? A gente sabe que existem outras questões que fazem com que o número de crianças aptas à adoção seja inferior ao número de famílias que querem adotar. Uma delas é justamente o perfil exigido para adoção, né? Hoje existe, nas famílias que querem adotar, um perfil mais desejado. E talvez é esse que faz com que algumas crianças que estão aptas não sejam adotadas, né? Geralmente tem ali a cor, o sexo, a cor dos olhos, né? Então, e a idade, que é um peso, e a questão das famílias, né? Dos irmãos. Então, tudo isso exige, além do projeto, uma mudança cultural, um trabalho junto a essas famílias que querem adotar,
para que se possa ter uma aceitação. Nós temos aí diferenças em outros países que têm aí, muitas vezes, quando é autorizada a adoção internacional no Brasil, famílias de outros países que já aceitam e adotam num número maior, numa quantidade maior, crianças irmãs, né, crianças com uma idade maior. Né? Então, isso é uma questão que precisa também ser trabalhado aqui no Brasil, através de campanhas, né, de trabalho de conscientização, junto a essas famílias que já têm essa intenção de adotar, para que a gente possa, então, equacionar esses números e fazer com que essas famílias que querem adotar possam adotar essas crianças que estão aí aptas para adoção. E a minha preocupação com a agilização do processo, eu tenho dito isso, o projeto é louvável, precisa melhorar a questão da burocracia, das decisões judiciais, mas a minha preocupação é só assim, com o processo de garantir, e aí você falou que eu fui relatora da CPI do tráfico de pessoas, de garantir a segurança para essa criança em relação a esse processo de adoção. Só dando um dado para você, segundo a CNA, você tem 45 mil pais querendo adotar e você tem 9,3 mil crianças a serem adotadas nesse cadastro nacional da adoção. Então, demonstra que há uma demanda muito grande. O que a lei fez, na verdade? Ela colocou prazos irreduzidos. Por exemplo, a destituição do poder familiar, que às vezes passava anos e anos, amém, e isso fazia com que a demora, a criancinha, porque as estatísticas mostram que a preferência dos pais em adotar vai de 5, 6, 7 anos no máximo. Depois que passa dessa idade não se tem mais interesse. Então, ora, por que tantas crianças a serem adotadas com milhares de famílias querendo adotar? Porque o prazo passou. Depois dos 7 anos o pai não quer mais. Então ela fica no abrigo. Então, tem de se diminuir o prazo, tem de se diminuir a burocracia, tem de se exigir do judiciário que cumpra o seu papel, de julgar com segurança, com responsabilidade. E por isso que essa foi uma lei, que é importante dizer, aprovada por unanimidade na Câmara e no Senado. Ou seja, não é uma coisa simples. Nós que vivenciamos essa casa com tantas ideias divergentes, o que é importante na democracia. Mas essa daqui foi por unanimidade. Então, os números, eu tenho convicção de que daqui a 10 anos, quero eu que estejamos todos aqui, para a gente poder fazer uma reflexão, eu não terei a menor dúvida de que foi um avanço enorme o que a Câmara dos Deputados ofereceu ao Brasil. Agora, todos os elos da cadeia precisam funcionar, precisam fazer a sua parte. Não é? Nós, legisladores, estamos fazendo a nossa. Os poderes também constituídos precisam fazer, porque não se pode manter o que se tinha anteriormente. Ou seja, você não tinha, primeiro, uma unificação de procedimentos. Isso é uma coisa básica. Então, cada juiz não tinha até parâmetros querendo decidir, e às vezes ficava inseguro se ele não tinha parâmetros de como decidir. O juiz em Goiás decidia de um jeito, no interior do meu estado de Pernambuco de outro, a gente não tinha. Você não abria para adoção internacional, ou a destituição do poder familiar. Então, todos esses procedimentos foram mais que unificados, e isso facilita muito ao magistrado a tomar a decisão, mas é natural que a justiça precisa incrementar. Aonde se tem magistrados focados nessa causa, os resultados já são muito alentadores na agilização desse processo. Deputada Flávia, como é que é a compatibilização da segurança com a agilização e se essa uniformização ajuda nessa segurança? Com certeza a uniformização ajuda, né? Nós precisamos ter parâmetros para que a gente tenha uma justiça justa, senão passa a ser uma injustiça. Isso. Mas a preocupação grande é porque nós estamos tratando de vidas, de crianças, né? De famílias, e aí a gente não pode pensar só em números. Cada cabecinha é uma cabecinha, cada história é uma história, cada uma vai ter um processo de adaptação diferente, cada uma vai ter uma condição de assimilar e absorver.
E uma coisa assim que nos preocupa, que é crescente também, e eu acho que para mim é o pior do pior, é a devolução da adoção. Imagine você, uma criança ser afastada da primeira família, né? E colocada para adoção. E aí ela vem para adoção e aí numa precipitação ela é adotada e a família depois fala que não quer e devolve essa criança. Imagina o que isso representa na vida dessa criança. É uma aniquilação da autoestima dela, né? Então, para reconstruir isso é muito difícil. Né? Então, é preciso ter muito cuidado. Assim, é um processo que precisa ser agilizado na parte burocrática. Tá? Se depender da decisão, tem que ser tomada, mas a análise, o acompanhamento, a definição da família, isso tem que ser muito bem pensado para não ter volta, porque isso pode ser... Mas, na verdade, Flávia, eu concordo com você integralmente, só que eu acho que tem de ser... tomado todos esses cuidados, mas tem de ser feito. E tem de ser feito rápido. E por isso que a própria lei... 2 anos não tem muito sentido um processo parado, né, para tomar uma decisão. A questão da destituição do poder familiar, a gente determina, por exemplo, o arrependimento até determinado ponto, depois não tem mais jeito. Fez, está resolvido. Canetado, adotado, resolveu. Porque não dá, o Flávio está chamando a atenção que é uma questão psicológica da criança, não é? Tem de se ter o cuidado, mas depois que resolver, está resolvido. Então, são dados que só a estatística vai mostrar, eu não tenho dúvida, pelo que a gente ouve, pelos debates que a gente tem participado, de que foi um avanço enorme nesse sentido, mas as estatísticas vão mostrar. Tanto na diminuição, eu volto a dizer, no meu estado, tem um desembargador que sempre foi muito vinculado a essa causa. E eu acho que é por isso que Pernambuco avançou substancialmente nesse sentido, porque hoje se reduziu substancialmente o número de crianças a serem adotadas, porque tem um trabalho operoso, competente e responsável sobre isso. Então, isso vai decair e como estava sendo dito, isso vai ajustando. Ou seja, quando você começar a ter indicativos em que estados a coisa está acontecendo e em outros não, se começa a cobrança da sociedade sobre aquele ente que não está funcionando na cadeia. A gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com essa conversa. Câmara Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre adoção com os deputados Flávia Moraes, do PDT de Goiás, e Augusto Coutinho, do Solidariedade de Pernambuco. Deputada Flávia, o Brasil, até pouco tempo atrás, a gente falava, talvez 2 décadas, a gente convivia com a adoção informal. Talvez em alguns lugares do Brasil ainda tenha aquela coisa das pessoas pegarem um filho para criar e irem... uma adoção que... na verdade, é ilegal, né? A senhora acredita que talvez o pouco tempo que o Brasil conviva com regras de adoção legais contribua um pouco para essa imaturidade que a senhora citou do preconceito em adotar crianças mais velhas, irmãos? Quer dizer, que a gente ainda esteja num processo de amadurecimento nessa questão da adoção? Adotar é um ato de amor, né? A família que vai adotar ela tem que estar preparada, consciente, né, desse ato. E por isso é preciso ter uma preparação. Eu, que fui relatora da CPI do tráfico de pessoas, nós pudemos identificar, principalmente na idade, deputado Augusto Coutinho, a idade preferida para adoção de 0 a 3 anos, a gente percebeu ali, e acompanhamos o caso de Monte Santo, na Bahia, de venda de bebês, né? Acaba que, para um casal que quer adotar, que encontra uma dificuldade muito grande no trâmite do processo, em conseguir legalmente adotar, né? E aí nós temos histórias de casos que houve aí uma facilitação em troca de recursos. Isso é inadmissível, né?
tráfico de pessoas, e a gente se reconheceu como uma das modalidades, né? E acaba que a adoção clandestina facilita isso. Então, quanto mais formalizar e coibir a prática da adoção clandestina, eles chamam de adoção à brasileira, com certeza nós vamos estar dando mais segurança para essas crianças. Desculpe, aí na verdade a lei ela agasalha exatamente esses dois pontos que você falou. Primeiro, regula a entrega voluntária, né, de uma forma responsável, assistida, como meio exatamente de evitar a negociação. Então a lei já fala isso. Né? Outro assunto que você falou, a lei trata o que não existia do apadrinhamento, ou seja, a família oficialmente apadrinhar uma criança. Sem e não necessariamente adotar. Aliás, as facilidades, exatamente para evitar que primeiro a família apadrinhe, para depois adotar. Não, se você quer apadrinhar, é uma situação. Você tem possibilidades remotas de adotar. Mas quando você apadrinha, não quer dizer que você vai adotar depois. O que é propriamente? Apadrinhar é você dar assistência, pegar a criança nos finais de semana, nos abrigos, levar para o convívio familiar, levar para uma praia, levar para um shopping e tal, e depois volta aos abrigos. Então, essa é uma forma de apadrinhamento. O que se diz, o que você falou no início da pergunta, é adoção à brasileira. Então, a gente chama isso do apadrinhamento. Aí você diz, por que o padrinho não pode adotar? Porque senão já começaria o jeitinho de se querer apadrinhar primeiro a criança, se afeiçoar da criança e depois dizer, agora eu quero adotar. Não. Se você quer adotar, se você tem a disposição familiar de adotar, como muitas famílias têm, então siga já o caminho da adoção. Se você quer apenas apadrinhar ou ter uma criança para que você cuide dela, que você acompanhe ela, e você vai apadrinhar. São coisas distintas. Então a lei acolhe exatamente a preocupação que a deputada Flávia falou e a preocupação que você ressaltou do apadrinhamento. Quer dizer, se a família não está pronta para adotar, se ela não quer adotar, ela pode fazer bem para uma criança sem necessariamente adotar e não correr o risco de fazer um desastre, que é uma adoção mal sucedida. Exatamente. Agora eu quero ressaltar a importância da entrega voluntária. Hoje nós acompanhamos nos noticiários vários casos de mães, bebês que são encontrados em latas de lixo, bebês encontrados em saquinho, em algum lugar ou outro. E muitas vezes é porque se a mãe não quer aquele bebê, e ela não, é difícil para ela, nas leis atuais é difícil para ela entregar esse bebê. Então, quando a lei permite a adoção, deputada, é difícil, ela tem muitas vezes... A gente vê esses casos e não sabe por que a pessoa fez uma coisa Muitas vezes é isso que leva à adoção clandestina, porque ali é a enfermeira que acaba sabendo disso, que a mãe não quer. Submundo, até para pegar a criança e comercializar. Então, se ela pode fazer assistidamente, pela legislação, dizendo eu não posso quero doar, quero sim, doar, então ela não vai jogar fora, porque às vezes então, pela é uma dificuldade coisa muito mais dela, digna, muito aceitar. mais Inclusive, humana. Monte Santo tinha envolvimento do serviço da enfermeira, que é ela que era aliciada pelos traficantes, que aí pediam quando tivesse bebê para buscar, para convencer a mãe a dar, e assim que acontecia em Monte Santo. Agora, foram vários bebês que foram levados pela dificuldade, a mãe não tinha como desfazer do bebê, né? Então hoje ou ela joga fora ou ela acaba trocando por alguma coisa, né? Por algum recurso ali, porque aquela mãe também não está preparada e às vezes ela precisa de uma ajuda legal para que ela possa não tornar essa criança vítima, né? De um abandono tão cruel. Agora, a questão da adoção internacional hoje é uma das coisas que desperta muitas fantasias na cabeça da gente, de que as crianças sejam levadas para fins escusos. Quer dizer, como é que a regulamentação da adoção internacional, como é que a gente tem segurança nela? A lei ela já deixa clara que exauridas todas as condições de a criança ser adotada por uma família brasileira, abre-se a oportunidade da adoção internacional. Isso é um avanço enorme. Porque nós estamos falando, e aí imagine uma criancinha que porque é muito difícil também adotar, né? Mas imagine uma criança que nasce com um problema de doença crônica, de mal formação.
Então, a mãe não quis, deixou. Então, você tem famílias, inclusive internacionalmente, e no Brasil, que querem fazer esse gesto de humanidade com um ser humano que merece, que vai dar muito prazer a eles. Porque a gente, muitas vezes, na adoção é só da criança normal, mas você tem diferenciais. A criança branca, a preta, homem, mulher, os irmãos, quando são irmãos. Você tem dificuldades, como eu falei, se tem doenças, se é uma criança excepcional, por exemplo. É real. É um problema que a legislação precisa enfrentar. Então, a lei, eu acho que foi sábia isso, porque não tinha nada aqui no Brasil sobre a regulamentação da adoção internacional. Então, às vezes, o magistrado fazia e podia amanhã ser acusado de estar facilitando algum tipo de... ter um questionamento sobre a adoção. A lei já fala isso. Exaurida todas as condições de adoção por famílias brasileiras, a gente abre para adoção internacional. Existem garantias para essa adoção? O que a CPI diagnosticou, levantou, é que o acompanhamento dessa criança pós-adoção, ele era muito resumido. Né? Então, era só 2 anos após, né, 6 meses, relatório enviado pela família no estrangeiro. E nós conseguimos fazer uma alteração nesse sentido, dela, por um período maior, encaminhar relatórios semestrais, né? Então, esse acompanhamento, nós tivemos um caso na CPI de adoção internacional que as crianças conseguiram fugir e vieram para o Brasil. Uma delas, a mais velha, eram irmãos, e aí conseguiu dar socorro para os outros que estavam sofrendo maus tratos pela família que adotou. Né? Então, foi um caso assim, a Autoridade Central Federal Brasileira não tinha conhecimento porque já tinha passado o prazo, não tinha mais relatório e era entregue. Então, até a criança fazer 18 anos, eles vão ter esses relatórios periódicos da família e dos técnicos que acompanham esse processo de adoção. Então, ele vai ter um acompanhamento prolongado, diferente do que era antes. Existem técnicos lá que acompanham? Existe um contato da Autoridade Federal Nacional com a Autoridade Federal dos outros países, né? Claro, cada uma obedecendo as normas e as relações internacionais que existem nas leis entre os 2 países envolvidos. Né? Então, a gente sabe que cada país tem uma... Então, eles obedecendo as normas, aos acordos, tem alguns que são cadastrados, fazem a ratificação da Convenção de Haia e outros não. Inclusive, no nosso parecer, era para autorizar apenas a adoção internacional aos países que são signatários da Convenção de Haia, né, que é uma coisa que garantiria uma uniformidade pouco maior nessas relações internacionais de adoção. Perfeito. Então, essa foi uma colocação que nós também fizemos para garantir essa segurança para essas crianças que são adotadas por famílias estrangeiras. Só uma observação, é natural que qualquer lei, sobre qualquer aspecto, ela ela não resolverá todos os problemas, não é? A gente vê e está vendo na televisão aí agora uma atriz que o marido era um diplomata que segundo mostra, cenas horríveis, né? Então, coisas que não é o casamento, a descompensação. Você pode ter uma família que tem todos os procedimentos de familiares corretos, mas que depois vai causar maltratos às crianças. O que eu quero dizer é que a lei por si só, seja em qualquer aspecto, é possível que tenha aqui ou acolá algumas distorções, vamos chamar assim. Mas eu tenho convicção que na maioria das situações é uma coisa que é um ganho enorme, porque imagine a gente ter as criancinhas acolhidas por famílias que se dispõem a isso, né? Ou elas em abrigos, ou seja, sendo produzido aí certamente pessoas que não têm uma orientação familiar, uma orientação educacional, por mais que essas pessoas de abrigos, e eu sei que são muitas pessoas maravilhosas e voluntárias, mas muita gente. Ou seja, então é muito melhor você ter essas crianças acolhidas em família do que estar no abrigo.
Muito obrigada, deputados. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este e outros programas na nossa página câmara.leg.br ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.